pesquisas em educação moral, GPEM, professora da pós-graduação, as relações interpessoais na escola, das competências socioemocionais à personalidade ética do Instituto Vera Cruz, e que gostaria de apresentar a vocês a nossa intérprete de Libras, a Gisele, e a nossa audiodescritora, Nara Monteiro, a quem eu convido para fazer a nossa audiodescrição. Olá a todos, boa noite. Nesse momento, na janela do YouTube, o fundo é amarelo e tem finas listras como se fosse a pauta de um caderno. No canto superior direito está escrito Educação e Protagonismo, 16ª edição. No canto inferior esquerdo, a logo da Fundação Educar, um catavento colorido, onde embaixo em preto está escrito Fundação Educar. No canto inferior direito, fica sempre fixo a imagem das pessoas que fazem a interpretação em Libras. Nesse momento, quem está ali é a Gisele. Gisele é uma mulher preta, tem o cabelo castanho escuro, ondulado na altura do ombro, em pé aparece da cintura para cima. Ela está vestindo uma roupa preta. No centro dessa imagem, desse template do YouTube, é que aparecem as janelas de todos os participantes da live. Nesse momento, por exemplo, só está a minha imagem. Eu sou branca, tenho o meu cabelo curto, castanho escuro, já com alguns fios brancos, olhos castanhos, uso óculos de grau, estou vestindo uma blusa cinza e estou sentada aparecendo da altura do meu peito para cima. A Flávia, que fez agora a apresentação, agora sim, entrou a imagem da Flávia e entrou também a imagem da Rebeca. A Flávia, ela é branca, tem cabelo curto, cacheado, loiro, com alguns fios brancos, olhos castanhos esverdeados, usa óculos de grau e está com uma roupa verde, com uma estampa num verde em tom mais claro. Ela sentada aparece do ombro para cima. E a Rebeca, que está conosco também, ela acaba de dar um leve sorriso, ela é uma mulher, agora abriu o sorriso, ela e a Flávia estão sorrindo. A Rebeca é uma mulher preta, de cabelo castanho escuro, liso, comprido, abaixo dos ombros. Os olhos são castanhos, está com uma blusa preta com decote em V e sentada aparece do peito para cima. Muito obrigada e uma boa fala, gente, um bom bate-papo. Obrigada, Nara. Bom, o Encontro Educação e Protagonismo é um evento online gratuito realizado pela Fundação Educar, com o apoio das empresas da Companhia De Pascoal, das Secretarias Estaduais de Educação Regional Campinas Leste e Oeste, da Superintendência Regional de Franca e da Diretoria de Patrocínio Minas Gerais. Agradecemos a esses parceiros que estiveram presentes em todo o processo até que chegássemos aqui. Há 31 anos, a Fundação acredita e promove a educação plural e protagonista como estratégia de transformação social e econômica. Para que a cidadania, de fato, seja exercida, é preciso garantir que as pessoas se reconheçam como protagonistas, como autoras de suas vidas e de suas comunidades, que possam desenvolver a capacidade de interpretar o mundo por meio de uma leitura crítica e que sejam agentes de mudança para a construção de um futuro melhor. Ao longo de 15 edições, o evento aconteceu no formato presencial para educadores de Campinas, e agora, em 2021, na 16ª edição, o evento estreia a versão online, com a intenção de alcançar educadores de todas as regiões do Brasil, conectando, inspirando e fortalecendo a atuação desses profissionais. Importante lembrar que a nossa transmissão é ao vivo no canal do YouTube da Fundação Educar, onde estarão presentes todas as palestras que aconteceram na tarde de ontem, dia 14, e de hoje, dia 15 de setembro. Bom, nesse momento, então, eu vou apresentar a mini bio daquela que é tão esperada, né? Estávamos esperando muito a Rebeca Andrade, que, sem dúvida nenhuma, trouxe alento para todas as brasileiras e brasileiros com o desempenho, com todo o seu talento e a sua simpatia nas Olimpíadas. A Rebeca Rodrigues de Andrade tem 22 anos e é ginasta artística brasileira, campeã olímpica e compete pelo Flamengo. Fez história nos Jogos Olímpicos de 2020, tornando-se a primeira ginasta brasileira
a ser campeã olímpica e a primeira atleta do Brasil a ganhar 2 medalhas numa mesma edição das Olimpíadas. Isso não é pouco, não é pouco, é muita coisa. Rebeca, mas vamos lá, Rebeca. Hoje a gente gostaria de começar conhecendo um pouquinho mais de você, mas antes do seu contato com a ginástica, porque muitas das pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir são da área de educação, né? Então interessa muito para nós como é que foi a sua vivência. A gente sabe que as nossas vivências na escola, elas trazem marcas, né? Marcas que podem ser ou não positivas. Às vezes as marcas não são muito positivas. Então, Rebeca, eu queria que a gente começasse essa nossa prosa aqui, você contando um pouco da sua vida escolar. Quais as memórias que foram marcantes para você, assim, em cada etapa? É porque eu imagino, você vai contar para a gente que a tua, o teu histórico de escola é diferente porque teve que ser adaptado com as demandas, né, da ginástica e tudo mais. Mas nós temos lá a educação infantil, temos as séries iniciais do Fundamental 1. Então, nesse momento, eu queria isso, que a gente viajasse no tempo e que você contasse um pouco para a gente como é que foi. Que memórias você traria, por exemplo, da tua educação infantil, das séries iniciais? Conta para a gente. Bom, é até difícil de lembrar, né? Porque já faz tanto tempo. Mas eu lembro muito do prezinho. Eu acho que lá em São Paulo a gente chama de prezinho, eu acho que aqui é pré-escola, antes de ir para a primeira série. Eu sempre gostei muito de brincar e de me divertir assim com outras pessoas. Então, na escola era muito bom, porque as professoras me amavam e os alunos também eram bem comunicativos, também gostavam muito de brincar. Então, para esse início foi muito bom, né? Eu sempre tive bastante atenção. Eu nunca fui uma aluna que tinha problema para aprender, então isso facilitou muitas coisas na minha vida. Eu sempre fui muito inteligente nessa parte. E as professoras viam isso, né? Então, sempre foi muito bom para mim. E aí, eu acho que tem primeira, segunda e terceira série, que eu ainda morava com a minha mãe, eu ainda vivia com a minha família. E também eu tinha muita facilidade. Eu sempre fui muito comunicativa, então qualquer problema que eu tinha na escola eu conseguia falar com a professora, ou perguntar de novo, eu não tinha nenhuma dificuldade assim para desenvolver alguma dúvida, sabe? E elas estavam sempre dispostas a me ajudar e ajudar qualquer outro aluno que precisasse. Então, esse período assim do meu início de aprendizagem foi muito bom. Eu não era difícil. E esse foi mais ou menos o meu início. E aí foi interessante, porque assim, eu já vou destacando na tua fala o que para nós que trabalhamos com educação é fundamental, né? Então, nessa primeira fala que você traz dos anos iniciais da tua trajetória escolar, você já fala da atenção e do cuidado dos professores, né, em relação ao teu desempenho, que uma menina que sempre apresentou facilidade, mas agora no final você falou, assim como eles davam atenção para todos os outros, né? Porque às vezes pode falar, pode falar. Não, desculpa. Não, é porque eu falo que cada pessoa é diferente, né? Eu era uma criança que tinha facilidade, mas tem outras crianças que não têm tanta facilidade em aprendizagem, que você explica uma, duas vezes e ainda não entra. Então, essa criança precisa um pouco mais da atenção, né? E nesse meu início, isso era muito bom, porque as professoras estavam sempre dispostas a dar a atenção necessária para que aquela criança aprendesse um pouco mais. Isso era em escola pública, não era nem particular. Eu sempre, assim, escola, quando eu ia para a escola mesmo, eu sempre fui para a escola pública. Então, isso é muito interessante, que acho que hoje em dia não tem tanto essa atenção do início da criança. Eu acho que hoje elas sentem um pouco mais dificuldade de desenvolverem alguma coisa, porque tem essa falta, sabe? Esse cuidado e tudo mais. Rebeca, quando você fala assim, quando eu estudava na escola normal, vamos explicar para quem está nos assistindo essa trajetória, porque até o seu terceiro ano que você teve essa presença física na escola? Como é que se deu isso? Vai. Eu acho que foi até a minha quinta série eu fui mesmo. É que quando eu saí de casa com 10 anos, que eu fui para Curitiba,
foi o meu primeiro contato com o ensino à distância. Eu não ia para o colégio. Eu tinha as apostilas, eu aprendia numa salinha que ficava lá no ginásio. Então, o período que eu morava com a minha mãe, que foi do meu nascimento até os meus 10 anos, eu fui para a escola normal, né? Eu ia até o colégio mesmo. Depois eu tive ensino à distância. E Aí como é que depois foi eu fui essa pro Rio. transição? É isso que eu quero saber. Como é que foi essa transição? Quando você saiu, olha, você pontuou já que nos anos iniciais você tinha esse carinho, esse cuidado, né, esse acolhimento, você e todos os seus colegas, e aí você, na quinta série, que hoje seria o sexto ano, né, então você passa do Fundamental 1 para o Fundamental 2, foi quando que você estudou à distância, é isso? Isso. Eu lembro que eu sentia a diferença. Tinha professores que iam até o ginásio para ensinar a gente, porque éramos crianças, não aprenderíamos sozinhos, né? Mas eu senti muita diferença do contato com outras pessoas, de ver outros professores, de ter esse ar de... Como que eu posso explicar? De viver coisas diferentes e ter assuntos diferentes, porque era sempre muito ginástica e quando ia para a sala de aula era matéria da escola, sabe? Mas em questão de aprendizado, eu sempre tive muita facilidade. Mas tinham outras meninas que treinavam comigo que não sentiam isso. Então, era muito legal porque eu conseguia ajudar as meninas quando o professor não sabia, não conseguia explicar de outra maneira. Então, ele me explicava, me ensinava e eu conseguia ensinar da minha maneira para outra menina e ela conseguia entender. Então, isso é muito legal também, quando você tem essa troca com o professor, porque eu imagino que seja muito difícil, porque são pessoas diferentes e métodos diferentes que você precisa se adequar, né? Você precisa se moldar para conseguir ensinar. E quando ele não conseguia chegar nesse ponto, a gente conseguia dar um jeito de fazer outra menina entender e estava tudo certo. Então, nossa, era muito bom, eu sinto muita falta. E olha, Rebeca, acho que você não tem a dimensão da importância que você está trazendo, né? Porque, claro, a tua área é outra, mas para quem trabalha na educação, você está trazendo que a troca entre pares, né? Ou seja, essa cooperação que você estabelecia com as suas colegas de ginástica, traduzindo um pouco a fala do professor, porque é bem isso, né? Às vezes o professor ou o adulto fala de um jeito que não consegue se comunicar, né, com o adolescente ou com a criança. E aí, em muitos momentos, nessa troca, você fazia a tradução e a coisa acontecia, né? E às vezes elas vocês... faziam por mim também, porque às vezes eu também não entendia. Perfeito, mas você está trazendo uma preciosidade para nós, porque assim, tudo que a gente estuda em educação, toda teoria, defende isso, sabe, Rebeca? Defende que o trabalho seja de forma a estabelecer trocas, abrir espaço para os estudantes tirarem suas dúvidas, se ajudarem, né? Como você está contando o que fez, mas nem sempre isso acontece em sala de aula, né? Eu não sei o quanto de experiência de sala de aula você teve, para compartilhar para nós se essa era uma prática que acontecesse sempre, ou se você teve, de alguma forma, o privilégio de desenvolver isso por conta da situação de estudar à distância, né? Você certamente tem amigas ou parentes, né, que estudavam de uma maneira convencional, vamos dizer assim, e você ouvia isso? Espaço na escola para essas trocas, para os alunos se ajudarem, para trabalhar o tempo todo junto? Você acha que Sim, isso eu é acho uma que... realidade? Bom, eu não sei se é a realidade de todos, mas foi a minha, justamente por eu ter facilidade de me comunicar com as pessoas. Eu não tinha vergonha de perguntar quando eu tinha alguma dúvida. Quando eu precisava fazer uma viagem, eu conversava com a minha colega da escola e falava assim: olha, essa semana a gente vai viajar, então você pode anotar o que o professor está ensinando e mandar para a gente pela internet, sabe? Ou quando eu voltar, você me empresta seu caderno para eu conseguir aprender. Ou quando alguma menina do ginásio não ia para a competição e ficava lá, eu falava: olha, presta atenção, para quando eu voltar, eu vou precisar aprender isso aqui, porque vai ter prova e eu não quero ficar de recuperação. Então, pelo fato de eu conseguir conversar com todo mundo, ser amiga de todo mundo, eu tinha essa facilidade. Mas para aquelas pessoas que são mais tímidas, que têm medo de falar em público, que têm aquela dificuldade já de comunicação mesmo, deve ser mais difícil. E eu acho que é aí que o professor entra, né? Que é quando ele conversa, fala que não precisa ter medo, fala, oh, se você não entendeu, pede para repetir, porque eu vou repetir. Meus professores sempre fizeram isso. Quando um aluno, todo mundo poderia ter entendido, mas se um aluno não entendesse, ele ia lá e repetia de novo. Todo mundo na sala ficava, ai, professor, não. Mas assim, ele ia lá e repetia, sabe? Então, isso é muito legal.
É dar Ninguém... atenção para um todo. E quando a gente já estava cansado, chegava outro aluno, pegava as coisas, sentava do lado daquela pessoa que não tinha entendido e falava assim, o que que você não entendeu? Eu vou te explicar. Então, eu via isso na escola, e isso era muito legal, mas acredito eu que não seja a realidade de todo mundo. Que deveria ser, né, Roberta? Deveria ser. Porque eu acho que para a educação a gente evolui demais nessa questão, sabe? Porque a facilidade que a gente aprenderia seria muito melhor. Com certeza, não tenha dúvida disso. Sabe, Rebeca, eu tive uma experiência uma vez trabalhando com alguns estudantes que precisavam de um atendimento fora da sala para poder avançar nos estudos, porque a idade deles estava muito avançada para a série que eles cursavam. E aí, conversando com eles, a primeira conversa que eu tive com eles, eu fiz uma pergunta, sabe? Eu falei assim, eu queria que vocês me falassem, porque eles já tinham históricos de reprovação, sabe? Uma série de coisas. Mas eu falei, eu queria que vocês me falassem alguma coisa que vocês querem muito saber, né? E que a escola nunca ensinou. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu quero saber de você se tudo aquilo que você viveu em termos de conhecimento na escola, você acredita que seja de extrema importância ou se você gostaria de saber coisas que não estiveram presentes na tua vida escolar? Nossa, é difícil. Muito difícil? Não é difícil. Não, é difícil porque... Ai, eu não sei, de verdade. Você acha que tudo que você estudou, olha, você acabou de falar que você sempre foi uma boa aluna, né? Sempre teve facilidade de aprender, muito responsável, né? Sempre procurando saber, mesmo quando não estivesse presente. Mas tudo aquilo que você estudou para fazer a prova, você precisa para a sua vida? Nem tudo. E tem, não, acho que nem tudo que a gente aprende na escola a gente usa, e tem muitas coisas que não tem que a gente precisa, sei lá. Quando a gente sai da Peraí, escola... parou, que você falou uma coisa muito importante agora. Olha só, veja bem, você falou nem tudo que a gente aprende na escola a gente precisa na vida, mas tem muita coisa que a gente precisa e que não tem na escola. O quê? Por exemplo, quando a gente sai da escola, a gente vai ter um futuro, né? Só que a gente não sabe como administrar a nossa vida, não sabe como realmente é a realidade. Tem muitas coisas na história que a gente aprende que não é o que aconteceu de verdade. Eu não consigo explicar direito, sabe? Mas é mais ou menos isso. Eu acho que questão financeira, saber como você pode... como que eu posso explicar, gente? Ai, tô confusa. Construir uma carreira, como você pode chegar num trabalho, conseguir coisas assim, sabe? A gente aprende uma coisa muito igual, fazer conta, essas coisas, beleza, é muito bom porque a gente vai precisar lá na frente, a gente precisa saber fazer conta. Mas e depois disso? O que a gente vai fazer com isso, sabe? Tem um a mais. A gente vai para a faculdade, a gente também aprende muitas coisas, mas quando a gente vai para a realidade, não é só aquilo que a gente precisa. Precisava de mais, uma coisa que a gente não aprendeu. Então, você tem que começar a buscar em outros lugares, mas é uma coisa que você já poderia ter aprendido na escola. Para chegar na faculdade, você está ainda melhor. Para quando você começar a ingressar no seu trabalho, você saber ainda mais. Então, coisas assim, eu não consigo explicar exatamente. Não, você conseguiu explicar. Veja se eu entendi. Muito do que você está falando é que algumas vezes, ou muitas vezes na escola, talvez o que a gente estude não traga o sentido que a gente precisa para a vida. É mais ou menos isso? Isso, Mais ou menos isso. Que também é outra coisa, Rebeca, que para nós que trabalhamos com educação é fundamental que seja falado, né, por uma pessoa como você, que tá, claro, em pleno momento de conquistas da sua vida, mas que também inspira muitos jovens, né, na caminhada e nesse projeto de vida. Quer dizer, quando você traz que em alguns momentos ou muitos momentos da escola, aquilo que se estuda não faz sentido, né, que tem algumas coisas que vocês precisariam saber mais sobre questões práticas, questões que você vai usar na vida. É isso, exatamente. Rebeca? Sim, Perfeito. eu acho que você sai da escola, mas você aprendeu um monte de coisa, mas ao mesmo tempo você sai meio que despreparado. Aquelas pessoas que têm mais condições e mais oportunidades vão conseguir
formas de atingir o que ela quer, mas e as que não têm? Como é que elas vão aumentar o nível de aprendizado delas? Como é que elas vão conseguir uma entrevista de emprego ou alguma coisa assim, sendo que elas não tiveram todas as informações necessárias, sabe? Entendi. Mais ou menos isso. Perfeito. Rebeca, e tem uma coisa assim que para nós é muito importante também, né? Saber ouvir de você, porque a gente sabe assim que foco, perseverança e resiliência são 3 competências que você foi desenvolvendo para chegar onde chegou. Claro, né? Para conquistar essas medalhas, isso não foi por acaso, nem foi da noite para o dia. Então, no mínimo, essas 3 competências você veio desenvolvendo ao longo do tempo. A minha pergunta é: em que medida você acha que a escola, o trabalho da escola, contribuiu para o desenvolvimento dessas 3 competências? Do foco, da perseverança, da resiliência, ou se isso, na verdade, foi muito mais possível de ser desenvolvido com a experiência da ginástica? Eu acho que é um conjunto de 3 coisas: o ensino dentro de casa, o esporte na minha vida e a escola também. A minha mãe sempre ensinou que a gente precisava ser, eu e os meus irmãos, né? A gente precisava ser muito responsável, ser educados e ajudar quem a gente pudesse. Então, o fato de eu chegar na escola e ver uma pessoa que não está entendendo uma matéria e eu me sensibilizar e ir lá e ajudar, é muito bom. Isso potencializa o que a minha mãe falou. Então, eu aprendi na escola. O foco de chegar, saber que eu tenho que chegar em casa e fazer o meu trabalho de casa, veio da ginástica também, é responsabilidade. Você tem um compromisso com a escola, você tem um compromisso com o seu aprendizado, com o seu desenvolvimento. Então, isso também é muito importante. Minha mãe sempre deixou muito claro: você quer fazer ginástica? Você pode fazer ginástica, mas a escola também é muito importante. Você tem que saber lidar com os dois da mesma maneira, sabe? Então, isso sempre foi muito claro na minha cabeça. A mesma importância que eu dava para a ginástica, eu tinha que dar para a escola também. Então, acho que por isso que eu sempre me esforçava tanto para ir bem na escola e buscava ajudar tantas outras meninas, porque no ginásio eu fazia muito isso, então na escola não poderia ser diferente, sabe? Então, foco, determinação, resiliência, eu aprendi na escola, aprendi em casa e aprendi no esporte. Coisa boa de ouvir, muito bom mesmo. E sabe o que eu também fico muito interessada em ouvir de você? Existem muitas pesquisas em educação que buscam conhecer assim, quais as características daquele professor que é considerado um professor admirado pela turma. Porque às vezes a gente tem a ideia de que os estudantes gostam daquele professor que é bonzinho, que deixa todo mundo fazer bagunça, e não é, não é. A gente já sabe porque tem pesquisa que mostra as características, né, dos professores que são admiráveis. Eu queria ouvir de você, Rebeca, o que você, assim, quais características nos professores, nos muitos professores que você teve na vida, né, e ainda terá, você considera como tendo sido as mais inspiradoras para você? Você não precisa falar nome de professor, mas pensa assim, em características que te inspiraram. Eu acho que é aquele que sabe explicar e ensinar, que tem paciência, que sabe lidar com cada aluno de uma maneira, sabe? Porque é muito difícil. Já é difícil você lidar com uma pessoa adulta. Imagina com crianças ou com jovens, que têm temperamentos diferentes, que vivem momentos diferentes na vida. Então, aquele professor que tem paciência, sabe? Que explica com carinho a matéria dele, eu acho que tem, por mais que ele ensine aquilo há anos, ele tem amor por aquilo que ele está passando, sabe? Eu tinha uma professora de história que eu não... Eu sempre gostei muito de história, mas a forma como ela explicava era incrível. Parecia que eu estava vivendo na época quando ela falava, sabe? Então, você sente a diferença. A mesma coisa, eu era péssima em geografia, mas o meu professor de geografia, ele tinha uma paciência para ensinar, um carinho para falar, sabe? Ele fazia algumas brincadeiras para facilitar para a gente. Então, isso é muito legal. Eu tinha um professor de português que era rígido, mas ele precisava ser rígido, porque era só assim que a gente ia aprender. Então, você vê a diferença em cada professor na forma de ensino, mas, ao mesmo tempo, é tudo muito bom, porque, não sei, de certa forma, é o que você precisa. E eu sentia muito isso. Eu acho que se fosse o contrário, se minha professora de história fosse minha professora de português, eu não sei se eu teria dado tanta bola, sabe? Então é meio que isso, assim, a paciência, a vontade de ensinar
de respeitar também cada aluno, o tempo de cada aluno. Eu acho que são características assim que me ajudaram bastante e é o que eu levo para minha vida. Ter muita paciência com as pessoas, saber entender, compreender, entender que cada pessoa tem o seu tempo, respeitar o momento dela e ter mesmo essa vontade de ensinar, sabe? Eu acho que a minha vontade de aprender veio da vontade dos meus professores de me ensinar, tanto os professores na escola quanto na ginástica. Então, isso conta muito. Não, perfeito. E assim, que delícia ouvir a tua resposta e fazendo o checklist mental daquilo que as pesquisas apontam, porque é exatamente isso, né? Na maioria das vezes, o que os estudantes trazem como professor, características de professores admiráveis, é isso de o professor que não desiste do aluno, né? Que procura todas as formas para atingir a todos e todas, o professor que respeita e que é paciente, né? Então, as características que você descreveu, Rebeca, elas convergem totalmente com aquilo que a gente conhece de pesquisa. Mas é muito bom, né? Porque você está validando algo ao vivo e em cores aqui para nós. Rebeca, conta uma outra situação. No ambiente escolar, embora você tenha tido isso de forma muito truncada na sua vida, mas você imagina que possa é claro que a gente tem assim ausência de muita coisa ainda na educação como um todo. Mas quando a gente fala em ambiente escolar, a gente restringe para aquele ambiente em que a gente vive, né? O que você pensa que não poderia faltar nesse ambiente? Eu acho que o apoio e o contato. Eu acho que o contato com a criança, com o adolescente, é muito importante, porque, como eu falei, cada pessoa é diferente, então cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Então, quando você apoia ela em algum momento da vida dela, que ela esteja passando, às vezes não é nem relacionado à educação, uma coisa fora. Ela cria um carinho e uma forma de contato que abre outras portas, sabe? E que, às vezes, quebra essa dificuldade que ela tem dentro da escola. Então, eu tive muito isso, assim, o apoio de todos os professores, o contato com os alunos, com os professores também, e isso mudou a minha vida, assim. Eu já sou uma pessoa que tem facilidade mesmo de conversar e de fazer tudo, mas foi bem importante. Eu acho que é muito importante você incentivar sempre os alunos a serem criativos, sabe? A pensar com a própria cabeça, a ter opiniões diferentes, se respeitarem, entender que cada coisa funciona de uma maneira e explicar o porquê que aquela coisa funciona daquela maneira. Então, é isso. Muito legal, Rebeca. Você trouxe falas muito importantes para quem é da área da educação. Mas eu preciso trazer também agora algumas questões que estão chegando do público que está nos ouvindo, tá? Então, eu vou fazer sempre essa mescla. Um pouquinho a gente conversando aqui e outro tanto as perguntas que vêm do público, certo? Então, o Igor está trazendo essa seguinte pergunta aqui. Se você não seguisse a carreira artística, né, se você não tivesse ido por esse caminho, você pretenderia qual graduação? Boa pergunta. Bom, hoje eu me encontro muito na psicologia, porque pela minha vivência, né, por tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, eu me identifiquei muito nisso. Eu acho que eu tenho muita coisa para aprender, mas pela minha história de vida eu também tenho muita coisa para ensinar. Eu tenho acompanhamento psicológico desde os meus 13 anos. Então, eu tenho um contato de anos com essa profissão, né? Com a profissional que trabalha comigo. Então, é uma coisa na qual eu me interesso muito. Mas, antes de tudo, quando eu era bem novinha, antes de começar a fazer ginástica, eu sempre quis ser médica. Olha só, que coisa. E é engraçado, né? Porque, assim, queira ou não queira, quem opta pela ginástica como você optou, tem que conhecer muito do corpo humano, né? Então, assim, a gente pode fazer algumas relações, né? E também você ter se encantado com a psicologia, eu imagino que é óbvio, né? Que tudo aquilo que vocês têm que superar em termos de tensão
né, no dia a dia das competições, que é outra coisa que eu quero te perguntar também, porque vocês, em equipe, vocês exercitam essa cooperação e essa coisa de troca e essa coisa de um se ajudando ao outro. Mas em alguns momentos vocês competem entre si, certo? Sim, uhum. Em Mas muitos momentos. Então, em mas conta pra gente. Não, em competição mesmo, durante os treinamentos, parece que todo mundo é um e carne, sabe? É assim, ó. Aham. Nós somos muito unidas mesmo. Eu treino com a Flávia, com a Lohane e com a Jade todos os dias, e a gente tá lá sempre se ajudando. Tem dias que uma tá mais cansada, a gente vai lá dar força, não sei o quê. Mas em competição brasileiro, a gente compete entre si, por mais que todos estejam na mesma equipe, no individual geral, vence quem é a melhor. Mas assim, eu sempre penso que eu compito com a minha ginástica, sabe? Não com a pessoa. Aquela menina é Perfeito. minha adversária dentro da ginástica, naquele dia, naquele momento. Mas fora aquilo, ela continua sendo minha amiga, a gente vai ter uma vida normal. E isso a gente Uhum. tem que sempre deixar muito claro, porque essa coisa de você querer ser melhor que o outro não tem que acontecer, sabe? Você tem que ser melhor que você. Você tem que Isso. vencer os seus problemas, as suas conquistas. Se você venceu aquele dia, você tem que querer vencer no outro dia também por você. Mas não desmerecendo o outro ou diminuindo outra pessoa, porque isso não faz sentido, isso não é certo. Entendeu? Perfeito. Muito bom, Rebeca. E aí, a Ludmila Rezende, ela pergunta assim, como é que foi o seu primeiro contato com a ginástica? Bom, meu primeiro contato com a ginástica, eu tinha de 4 para 5 anos, eu ia fazer 5 anos naquele ano. E eu era bem pequenininha, gente. A minha tia me levou para um ginásio, ela perguntou para minha mãe se eu podia ir, e minha mãe deixou. E assim que eu cheguei no ginásio, as professoras me olharam e já disseram: essa vai ser ginasta, porque eu tinha o corpo todo durinho, era toda bonitinha. Aí me botaram para fazer o teste, eu fiz um monte de flexões, eu subi a corda, e esse foi meu primeiro contato. Eu sempre gostei muito de correr, de brincar, de pular. Eu fazia estrelinha antes mesmo de saber o que significava uma estrelinha. Então, eu me identifiquei muito dentro da ginástica. Aquilo para mim era um parque de diversão. Então, eu amei. Foi um primeiro contato incrível para minha vida. Eu amei mesmo. Desde então, nunca saí. Mas que bom que você teve gente olhando e reconhecendo esse talento, né? Não Exatamente. Se não fosse por poderia... eles, eu não estaria aqui. É Exato. bem isso. Uma coisa está muito linkada à outra, né, Rebeca? E aí, olha, a Denise Neri, ela retoma aquilo que a gente conversou anteriormente, porque você trouxe memórias muito positivas, né? Coisas muito boas, ainda bem, que você viveu na escola. Mas ela pergunta: você tem alguma lembrança negativa da escola? Não que eu me lembre. Porque eu falo por mim, né? Eu tive uma experiência diferente de outras crianças e adolescentes. Eu vivia sempre no esporte. Então, quando eu chegava na escola, todo mundo sabia quem eu era, os professores sabiam quem nós éramos, né? Então, de certa forma, talvez eu não tenha vivido o que normalmente uma pessoa vive. Então, lembranças ruins eu não tenho. Não sei as outras meninas que treinam comigo e que viveram aquele tempo junto comigo, mas eu não tenho. E falando assim, claro, né, a gente precisa perguntar isso. Você acha que, na tua visão, que a escola oferece, potencializa e, de fato, dá o valor ao esporte que ele precisa ter? Eu acho que poderia melhorar muito nisso. Uhum. Porque normalmente é na escola que você descobre o talento das crianças, né? Principalmente com aula de educação física, você vê se esse garoto sabe jogar basquete, sabe jogar futebol, se a menina é boa na ginástica, se sabe, se corre bem, né? Então, eu acho que quanto mais atenção a gente der para isso, vai ser muito melhor, porque é dali que você pode mudar a vida de alguém, Uhum. né? Dali que vem o apoio. E que eu queria deixar bem claro é que é muito importante as pessoas apoiarem esse início, não só quando a pessoa aparece em algum lugar. Eu tive a sorte de ter entrado e as pessoas terem visto algo em mim e terem me apoiado nesse início. Quando a minha mãe não tinha dinheiro para pagar a passagem, o meu vizinho ia lá e emprestava. Eu morei por um tempo na casa dos meus treinadores, depois eu morei com a coordenadora. Isso mesmo antes de ser a Rebeca Andrade, que eu sou hoje. Eu era só a Rebeca promessa, possibilidade, sabe? E eu acho que isso que a gente pode ter muito dentro da escola e em outras instituições também.
que eu Perfeito. gostaria muito que isso melhorasse, porque foi o que aconteceu comigo e mudou a minha vida. O que eu mais quero é mudar a vida de outras pessoas também. Muito bom, Rebeca. E é interessante porque, assim, quem trabalha em escola, eu trabalhei durante muitos anos na escola, a gente tem, assim, uma mudança muito brusca, inclusive na perspectiva dos estudantes, que até uma determinada série adoram a aula de educação física, mas no sentido de fazer a aula de educação física. Mas à Sim. medida que eles vão avançando na idade, vão chegando na adolescência, isso eu testemunhei várias vezes, né? Acaba vendo assim, a hora da educação física é a hora de bater papo com o colega, é a hora de não fazer nada, né? Então, assim, a aula de educação física sempre foi a mais desejada, mas por diferentes motivos, né? Então, assim, eu vi muito isso acontecer e ainda vejo a aula de educação física ser transformada em um momento que alguns estão conversando, outros estão ali chutando uma bola e o professor acaba cedendo esse espaço só como um espaço de convivência, sem dar o enfoque específico ao esporte para poder exatamente fazer essa, né, abrir esse leque de possibilidades para talentos que estejam ali, né? Isso eu vi muito acontecer. Você acha que isso é mesmo do processo de desenvolvimento, à medida que a gente vai avançando na idade, vai tendo menos interesse pelo esporte? Como é que a gente pode, o que você pode deixar e falar e muito sobre isso? Porque os estudantes e professores de educação física, os professores sabem, né? Os estudantes é que precisam colocar atenção na importância daquele momento também, né? Sim. Às vezes eu acho que é a falta de incentivo, porque quando você é criança, você tem muita energia, então você quer fazer as coisas e tudo mais. Só que quando você cresce, se você não tem um objetivo, você vai mesmo sentar, vai mexer no celular, vai conversar com a amiga, vai fazer qualquer coisa. Mas se você pega e fala assim, olha, você pode ser algo mais que você está fazendo aqui. Você é bom com bola, você pode jogar futebol. Olha essa pessoa aqui, olha como ele começou. Se você começar aqui, você vai chegar em outro lugar, vai fazer isso, aquilo, outro. Você sabe jogar basquete, você é bom de vôlei. Você começa a mostrar possibilidades para o aluno e ele vai entender que dali ele pode ser algo a mais, entendeu? Ele vai criar na cabeça dele essa vontade de conquistar as coisas depois com as próprias pernas, porque outras pessoas mostraram que tem a capacidade de ele alcançar alguma coisa. Eu acho que eu tive muito isso, não na escola, mas na ginástica. Quando eu entrei na ginástica, as pessoas me mostraram, olha onde você pode chegar, você quer ser assim, não sei o quê. Eu admirava muito a Daiane, então eu criei na minha cabeça o objetivo, eu queria ser como a Daiane. Então, quando você tem uma referência dentro da escola ou dentro do esporte que você gosta, que você pratica, isso é muito legal. E eu acho que o professor pode fazer muito isso também, mas a criança e o adolescente também precisam estar interessados em querer aprender e querer ser algo a mais do que eles já estão sendo naquele momento, sabe? Não, a culpa não é só do professor, a pessoa também precisa querer chegar em algum lugar. Mas eu acho que mostrar que tem possibilidades mudaria muito e ajudaria bastante. E é legal você trazer isso, porque o Rogério, que também está nos acompanhando, ele faz exatamente essa pergunta para você. Ele fala, Rebeca, você acha que a educação física na escola pode trazer atividades diversificadas para que os alunos encontrem alguma que se identifiquem? Olha, exatamente o que você está trazendo. Foi exatamente o que eu falei. É, exatamente o que você está trazendo. Mas a gente tem uma pergunta bem interessante também aqui, Rebeca, da Patrícia Alcântara, que fala assim, como é que você vê o ensino que está sendo desenvolvido agora durante a pandemia, né, principalmente agora já está havendo um retorno ao presencial, mas o tempo que esteve somente de forma remota, como é que você vê esse ensino com esse que você teve? Tem diferença? Eu acho que teve muita diferença, Então conta. porque você não tem contato físico, contato visual, assim, total, né, de estar lá na frente do professor e ele te explicando. Eu acho que as coisas pela internet, as crianças ou adolescentes poderiam ligar o telefone, deixar a câmera desligada e voltar a dormir, sabe? Eu acho que algumas pessoas fizeram isso, eu tenho certeza. Ah, sem dúvida. Mas, então, e isso acaba prejudicando, né? Mas, ao mesmo tempo, foi importante manter, porque tem aquelas que querem aprender, que se empenham, que sabem que aquilo é importante. Então, não dá para você parar uma coisa porque alguns não quiseram, sabe? Porque tem muitas outras pessoas que dão importância para aquilo.
O fato da minha vivência com o esporte junto da escola foi muito diferente da vivência das pessoas que são jovens hoje, né? Tiveram que aprender muitas coisas pela internet. Eu vi o tanto que a minha amiga sofreu, que eu divido a minha casa, sofreu, mas também aprendeu, porque ela faz faculdade de educação física. Ai, meu Deus. Voltei. Voltou. Ela faz faculdade de educação física e estava aprendendo à distância também, né? Assim, online. Só que ela falava, Rebe, é muito bom, porque às vezes o professor está explicando uma coisa e eu consigo pesquisar enquanto ele está falando. Então, isso me ajuda, porque vai chegar na hora da prova, eu vou saber exatamente sobre o que ele está falando. Então, ao mesmo tempo que foi ruim, também foi muito bom. Que agora ela chega na faculdade, ela fala, ai, Rebe, o professor falou isso, eu não entendi nada, e agora? Eu pergunto, você anotou? Eu anotei. Eu falei, então vamos pesquisar. Então, isso é muito legal, sabe? Eu acho Para quem tem essa possibilidade, né, Rebeca? A gente não pode desconsiderar que muitos não têm nenhum acesso à internet, né? Sim. Eu acho que tudo na vida tem o pró e o contra, né? Então, é pensar da maneira positiva. Perfeito. E torcer para que todo mundo consiga a educação que merece, né? Acho que a gente tem todo o potencial do mundo para ter a melhor educação, a gente precisa trabalhar em cima disso. Muito bom. A Ludmila Rezende, Rebeca, pergunta se em algum momento você quis desistir dos seus sonhos. Bom, quando eu sofri as minhas lesões no joelho, né? Eu tenho 3 cirurgias de LCA no joelho direito. Foram bem complicadas e bem difíceis para mim, porque sempre aconteceram em um momento crucial da minha carreira, onde eu iria para competições muito importantes. E eu tive vontade de desistir sim, gente. Não vou mentir para vocês. Mas a minha mãe foi muito forte, ela teve olhos de águia, assim, para mim, né? E ela falou, eu não vou deixar você desistir, porque você se machucou. Você vai voltar e vai tentar. E aí, se você não conseguir, tudo bem. Porque, assim, o meu medo era eu voltar e não conseguir mesmo. Aí seria uma frustração para mim, porque eu tinha deixado tanta coisa para trás para não conseguir atingir o objetivo que eu queria. Então, eu queria parar ali. E minha mãe foi forte por mim naquele momento e falou, não, você vai tentar. E se não fosse por ela, eu não estaria aqui, porque por mim eu teria desistido lá em 2015. Mas eu voltei, consegui, aconteceu depois de novo em 2017, foi a mesma coisa, eu quis desistir, ela falou, não, você consegue, eu fui. Em 2019, ela disse que até ela ficou balançada, porque daí já era a terceira vez, de uma cirurgia muito complicada. Para um atleta de alto rendimento, eu ficaria mais 8 meses longe da ginástica, sem poder fazer impacto. Então, era uma situação muito complicada. Só que naquele momento eu decidi que eu não ia desistir. Eu liguei para ela, liguei para o meu treinador e falei, não, eu vou tentar mais uma vez e a gente vai conseguir. Não sei de onde eu tirei força, gente, mas é isso, é você acreditar em você e acreditar que você pode, que você é capaz. Vai ter muita gente falando que não vai dar. Na internet, o tanto de coisa que eu escutei de gente falando que minha carreira já tinha terminado, que eu deveria seguir outra coisa da minha vida, mas quando você tem um sonho muito grande, quando aquilo queima dentro de você, sabe? Você sente uma coisa diferente, vai atrás, não desista, não dá ouvido para as pessoas, não. Porque senão, se eu não tivesse sentido essa chama dentro de mim, eu não estaria com essas medalhas aqui hoje falando com vocês. Muito bom, Rebeca. Como é que é o nome da sua mãe? É Rosa. Dona Rosa, que bom que a senhora continuou perseverando e acreditando na sua filha, né? É tudo que a gente deseja que todas nós que somos mães tenhamos essa postura de colocar os nossos filhos sempre para frente naquilo que eles escolhem. E aí, olha, pensando nisso que você trouxe agora, né? Dessa perseverança, desse apoio e dessa coisa, não, de querer chegar até onde você vislumbrou como sonho, o Zaqueu Assis pergunta como é que está sendo lidar com a responsabilidade dessas medalhas. Isso te inspira, né? Assim, você acha que isso é uma forma de inspirar as futuras gerações? Como é que está sendo lidar com isso? Bom, com certeza é uma forma de inspirar, porque... Ai, gente, rapidinho. Eu só vou conferir e ver se meu celular está carregando, porque eu deixei ele na... Ai. Tá, agora tá dizendo que tá carregando. Beleza.
Voltei, gente, perdão. Oi, Rebeca, só um minutinho, só para eu explicar. É porque a imagem da Rebeca some e volta. Foi por isso que ela foi verificar o celular dela. Obrigada. Pode continuar, Rebeca. Desculpa, gente, é que a bateria está acabando, mas está na tomada. Desculpa mesmo. Imagina. Enfim, com certeza eu acho que as medalhas inspiram porque mostram que nós somos capazes de alcançar o que a gente quiser. A gente precisa ter determinação, foco, fé, com certeza, porque eu tive muita fé, e lutar mesmo, sabe, gente? Porque eu acho que a responsabilidade que eu tenho hoje é de incentivar, ser referência da melhor maneira que eu puder e fazer com que as pessoas acreditem que tudo é possível. Porque na minha vivência foi o que aconteceu para mim. É muito difícil um atleta, principalmente de ginástica, um esporte que exige muito do corpo, tem muito impacto, com 3 lesões de LCA, depois quem quiser pode pesquisar para saber como é complexa uma cirurgia assim, né, essa lesão. É muito difícil voltar e ter os resultados que eu tive. Então, você tem que ter muita determinação, você tem que querer muito mesmo, aquela força de vontade, você querer inspirar, ser inspiração. Eu me admiro muito, para falar a verdade, eu me admiro muito, porque a força que eu tive não é qualquer pessoa que tem, sabe? Então, hoje, eu vendo pessoas que se espelham em mim, eu falo, cara, eles estão se espelhando na força que eu tive, não só na minha ginástica, estão se espelhando nas minhas palavras. Eu entrei com o maior carinho do mundo na casa dessas pessoas. E hoje eles querem ser atletas, sendo ginasta ou de qualquer outra modalidade, mas que me usam como base para começar esse processo. Tantas crianças pretas, tantas crianças brancas, sabe? Então, isso é muito, muito legal mesmo. Tantos jovens que hoje usam o foco que eu tive para se formar numa faculdade ou para continuar estudando, sabendo da dificuldade. Então, são várias coisas que eu acabei representando ali. Não foram só as medalhas, eu não ganhei só as medalhas, eu ganhei o carinho e a admiração de tantas pessoas, isso é muito incrível. Então, eu acho que não é um peso para mim, porque as pessoas gostaram de mim porque eu sou eu, e eu vou continuar sendo eu. Não tem como ser diferente, sabe? Então, eu vou sempre usar a minha voz para falar da melhor maneira possível, para dar o maior incentivo do mundo e para apoiar sempre, porque eu acho que a gente pode mudar muita, muita coisa nesse mundo. Muito legal te ouvir, e assim, como é importante tudo que você falou, no sentido, quando você fala assim, eu tenho muita admiração por quem eu sou, tenho muito orgulho de mim, isso para nós que estudamos essas questões, sabe, Rebeca, isso é fundamental. Você está falando que você tem o seu autorrespeito muito bem nutrido pelas atitudes que você conserva na vida. Atitude de respeito, de responsabilidade, de perseverar, né? Então, assim, quando a gente olha essas virtudes que você veio desenvolvendo, e ao mesmo tempo você fala, eu sinto muito orgulho, me sinto honrada de quem eu sou, nós estamos falando de algo muito próximo de uma personalidade ética. Essa é o meu objeto de estudo, sabe, Rebeca? Então, ouvindo você falar, eu sinto muito orgulho, sem que essa fala tenha aquela nuance de vaidade. Não, a gente não percebe vaidade em você. A gente percebe assim, poxa, um autoconhecimento, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu faço, eu sei qual é a minha luta, e, portanto, eu tenho respeito por isso tudo, né? Então, muito legal te ouvir. Tenho mais um monte de pergunta aqui, tá? E aí, olha só, a Tainá dos Santos, ela fala assim, eu sei que você já respondeu, né, que você teve uma trajetória até confortável, mas a Tainá está curiosa para saber qual foi a tua maior dificuldade, a dificuldade que você passou na escola, né, se teve alguma. Eu acho que a maior dificuldade era quando a gente tinha que voltar e era semana de prova. Porque a prova é sempre um problema, né? Porque quando a gente tinha que acompanhar a aula, era tranquilo. Só que às vezes a gente acabava perdendo muitas coisas da aula, né? Aí, óbvio, eu pegava o caderno de uma amiga, de outra e tudo mais. Só que quando era semana de prova, gente, não dava, era muito difícil. Aí eu ficava super nervosa, porque eu falava pro professor, professor, eu acabei de chegar de viagem, tá muito difícil, eu não consegui estudar, não consegui pegar o caderno da minha amiga, não sei o que, nananã. Então, a gente conseguia conversar na escola
E eles entendiam esse processo, porque eles sabiam que a gente não estava em casa sem fazer nada, porque não queria ir. A gente estava fora do país representando o nosso país, né? Então, Claro. eles entendiam esse tempo, eles davam 1 ou 2 dias, assim, para a gente conseguir estudar, para poder fazer a prova. Mas, mesmo assim, ainda era muito difícil, eu ficava muito nervosa. Então, acho que o momento mais difícil da escola mesmo era a semana de provas, quando a gente estava viajando. Era uma loucura. E é interessante porque, assim, eu acho que a tal da semana de prova ou dia de prova continua sendo o grande fantasma da educação, né? Se a gente perguntar para estudantes que, de repente, não têm uma agenda como a sua, que tem uma outra vivência, mas também é um momento de tensão. Por isso é que a gente precisa tanto discutir outras formas, né? Outras estratégias de avaliação para sair um pouco desse fantasma da prova. Porque eu, Flávia, ter traumas de prova, mas eu estou falando, né, de um passado bem mais distante. Agora, você é muito nova e os estudantes que estão aí na sua quinta, sexta série também são muito novos para passar por essa tensão, né, Rebeca? É muita coisa. E aí, olha, tem uma outra pergunta aqui de uma professora. Lembra que eu perguntei para você das características do professor admirável? Você trouxe, né, e a gente até viu que são características que já são mencionadas pela literatura. Mas a Gabi Malman, ela fala, claro, sem citar nomes, você teve algum professor que seja um exemplo a não seguir? E por que não seria? Não tive. Eu sempre gostei muito dos meus professores, até dos mais rígidos, porque, de certa forma, às vezes a gente precisava mesmo, sabe? Porque é difícil lidar com criança e adolescente. Mas eu não tive, gente, graças a Deus, porque deve ser muito difícil. Deve ser É, muito difícil. que bom, quem dera a gente pudesse ouvir sempre essa, né, uma fala, uma É, devolutiva desse tipo, né? E a Juliana pergunta qual a sua matéria preferida quando você estava estudando. matemática. Eu amava Matemática. matemática. Aham. Nossa senhora, que coisa boa. Ai, saudades. Mas assim, é só aquilo lá. Física, química, eu era o ó. Geografia, nem se fala. Mas eu também amava história. Eu gostava muito de história. Porque eu gostava de história, eu acho que não era nem pela matéria, eu acho que era pela professora. A forma de ensino dela me cativava, sabe? Então eu sempre prestava muita atenção quando ela falava. Uhum. Mas em termos de conteúdo, de matéria mesmo, a Era matemática era a matemática. preferida. Entendi. Sim. E a Flávia Cavalcante, ela traz a seguinte questão: Rebeca, como você vê a questão da representatividade que você hoje, né, tem, representa para crianças, meninas e negras, pretas? Eu acho que é muito grande, né? Porque infelizmente, a gente está chegando agora, mas ainda não tem muitas pessoas pretas no esporte ou que passem várias vezes na televisão para uma criança olhar e se inspirar. Eu lembro da minha vivência de criança que eu tinha a Daiane, e era só a Daiane. Hoje em dia a gente tem Simone Biles, tem eu, tem a Gabi Douglas, tem em outros esportes também, né? E isso é muito legal. Hoje passa muito mais vezes na televisão. Hoje uma criança e adolescente se identifica muito mais com, comigo e com outras pessoas também quando elas assistem. Então, isso é importante. Acho que a gente precisa representar todo mundo sempre, principalmente dentro do esporte. Eu acho que não deveria ter essa diferença, mas já que ela existe, é o maior orgulho do mundo eu olhar para uma criança hoje e ela falar assim: eu quero ser como você, sabe? Uhum. O olho chega a encher de água, assim, porque te emociona mesmo. Porque eu era assim. E hoje não tem só eu, tem a Lohane, que é a menina que mora comigo também. E aí você vê, a outra fala, eu quero ser que nem a Simone, eu quero ser que nem a Lohane, eu quero ser igual a Gabi Douglas. Então, hoje tem muito mais pessoas e a gente está só crescendo, sabe? E vai crescer muito ainda, a gente vai conquistar o mundo. Ah, mas com certeza. E sabe, Rebeca, eu estava aguardando mas chegou agora aqui no chat, mas eu já tinha guardado aqui na minha organização. Nós recebemos um e-mail de um professor e ele pediu muito que a gente pudesse compartilhar com você, porque veja como a sua responsabilidade só aumenta como uma figura de tanta representatividade, tá? Esse professor
é o professor Carlos Bruno Silva Barbosa, ele é professor de redação, o que já é algo muito raro, porque não são todas as escolas que oferecem, né, essa área em separado da língua portuguesa. E aí ele pediu para te contar, Rebeca, que que você conquistou a atenção dos redatores alunos da Escola Municipal Alcino Francisco da Silva, que é uma escola pública da região rural de Teresópolis, no Rio de Janeiro, e inspirou um trabalho maravilhoso de produção textual. Então, ele mandou, inclusive, depois a gente pode compartilhar com você, algumas redações feitas pelos alunos dele e que trazem você como inspiração. Tá? Então, assim, a importância disso, né? A importância de haver esse espaço na escola para que os meninos sejam autores, né, de histórias e tudo mais, e eles terem figuras de inspiração como você acabou sendo para esses alunos redatores. Então, fica aqui registrado, tá, a homenagem que os alunos da Escola Municipal Alcino Francisco da Silva fizeram a você, tá, Rebeca? Você quer mandar um abraço para eles? Eu quero, muito obrigada, eu me sinto lisonjeada por tudo isso. Eu compartilhei várias dessas redações no meu Instagram, porque eu não sei, acho que as escolas pediram, e tinham muitas fotos das crianças, fotos minhas contando a minha história. Nossa, gente, foi muito incrível. Então, muito obrigada mesmo pelo carinho de todo o coração, pela torcida, por me admirarem, por me terem como referência. E é isso aí, continue estudando muito, porque vai ser muito importante para a vida de vocês. E essa tua última fala vai ao encontro do que a Neiva Oliveira, olha, ela traz assim, muitos jovens enfrentam desafios de várias ordens e chegam a desistir dos estudos, né? Ou às vezes pensam em desistir. E aí acabam ingressando nesse mercado de trabalho informal, né? Então, qual orientação você deixa para esses jovens, Rebeca? Gente, tudo na vida vai ser muito difícil, mas a gente precisa ter uma força que você nem sabe de onde vem, mas continuar lutando e se dedicando, porque vai valer a pena no final, sabe? A gente não pode desistir de uma coisa que é tão importante para a nossa vida e para o nosso futuro. Você não pode abrir mão disso. Então, continue se dedicando muito mesmo e você vai conseguir ultrapassar todas as barreiras que tiverem lá na sua frente. E eu espero de verdade que tenham pessoas para apoiar e incentivar, porque fazer coisas sozinha é muito difícil mesmo. Mas quando você tem gente para te ajudar e para te incentivar, fica um pouquinho mais fácil de você atingir seu objetivo. Muito bom. E a Kaline, ela fala o seguinte, Rebeca, eu queria saber o que você acha dos investimentos que o governo ou entidades privadas têm na ginástica do Brasil, né? Porque assim, o que se sabe é que é muito pouco, que é quase nada. Qual que é a sua visão sobre a situação? Eu acho que pode melhorar bastante, não só na ginástica, mas em vários outros esportes também. Na educação, eu acho que tudo tem uma falta de investimento, né? Eu acho que para as coisas que realmente vão acabar mudando a vida das pessoas é aonde tinha que ser o nosso foco. O esporte mudou a minha vida, a escola mudou a minha vida, e a escola muda a vida de tantas pessoas, o esporte muda a vida de tantas pessoas, e é ali que tem que vir o investimento mesmo. E, cara, eu acho que é isso, assim, tem que investir, tem que melhorar, as coisas têm que mudar. A gente tem que formar adultos diferentes do que a gente tem, né? Se você quer que o mundo mude, você tem que moldar umas pessoas diferentes, sabe? Não dá para você querer uma coisa diferente fazendo a mesma coisa. Você precisa mudar, você precisa ensinar e incentivar. E a gente tem muita carência disso, né? De incentivo de verdade. E a gente pode fazer isso. A gente tem, como eu falei antes, a gente tem tudo para ser o melhor. Então, eles só precisam mandar as coisas para o lugar certo. É muito boa a sua fala, principalmente num momento tão conturbado que a gente tem vivido, né? Quer dizer, a Rebeca, nesse momento que a gente já vai entrando na nossa finalização, ela traz um alerta, né? Para que as políticas públicas olhem para a educação, para o esporte, com um compromisso e a responsabilidade de querer devolver para a sociedade seres humanos melhores. Né? E para isso precisa, sim, de investimento, porque você, na sua fala, Rebeca, você trouxe a importância da qualidade das relações
da atenção e do carinho, do cuidado, da persistência dos professores, de família, da possibilidade de construir junto e de cooperar com os estudantes. Você também trouxe a ausência ou ainda um investimento muito pequeno em relação à grandeza que são essas áreas, né, como educação e esportes, e o quanto isso está aquém no nosso país e com a potência que esse país tem, né, de tantas crianças e jovens que a gente sabe que, infelizmente, ainda se encontram no anonimato, né, e às vezes, infelizmente, também podem continuar no anonimato justamente pela ausência de uma oportunidade, né? Oportunidade essa que precisa desse investimento. Rebeca, minha querida, faça suas considerações finais. Gente, muito obrigada. Olha, foi um prazer vir aqui falar com vocês. Isso foi muito diferente para mim, porque eu sempre falo muito do esporte, só da minha vida dentro do esporte. Então, falar sobre educação está sendo muito legal, apesar de eu ter vivido há muito tempo atrás. É sempre muito gostoso de falar sobre. E eu quero deixar todo o meu apoio, todo o meu incentivo para todas as crianças, adolescentes e adultos que estão aqui hoje. Incentive os filhos de vocês, crianças continuem estudando, busquem aprender um pouco mais no esporte também, porque mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também. E é isso, obrigada por todo o carinho, por me assistirem, por toda a torcida na Olimpíada. Eu digo que as minhas medalhas não são só minhas, são nossas, e eu estou muito, muito, muito feliz mesmo de estar aqui. Foi um prazer falar com vocês. Grande beijo. Nós é que agradecemos, minha querida Rebeca, que, como diz a Nara, nos deu tanto alento num período tão difícil das nossas vidas, né? A gente acordou cedo com uma animação que a gente nunca teve, né, Nara? Para poder, assim, torcer junto e ter todos aqueles momentos de muita alegria. Então, nós agradecemos você por isso e por ser quem você é, porque você trouxe para nós uma Rebeca verdadeira, uma Rebeca que consegue encontrar a potência da mulher que teve sempre uma outra mulher por trás, né? E que tem orgulho disso, mas também trouxe muita inspiração para os nossos educadores, porque você falou do cuidado, você falou de ninguém pode ficar para trás. Todos têm o direito de aprender. Muito obrigada, Rebeca. Foi uma delícia prosear com você, tá? Eu sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, não sei se você conhece minha terra, mas venha nos visitar que vai ser um prazer te receber. Tá bom, pode deixar que eu vou. Eu fui para Minas acho que uma vez com meu pai. Mas você não conhece a cidade mais bonita de Minas, que essa cidade é nossa. Gente, muito obrigada pela presença de todas e de todos. Foi uma delícia participar desses 2 dias, dessas 2 tardes, em que nós discutimos tanta coisa importante. E o que a gente espera é exatamente que as pessoas que aqui estiveram tenham conseguido o nosso principal objetivo, que é de trazer muita inspiração e de que o esperançar esteja presente na nossa prática. Uma boa noite para todos. Nara? Oi, tudo bom? Tudo bem? Só para você falar tchau para o pessoal. Tchau, gente. Não, muito obrigada. Eu adorei participar de todo esse evento. Muito obrigada mesmo, Rebeca, mais uma vez. Muito obrigada por toda a alegria. Muito, muito obrigada. Nada. Até a próxima, gente. Um beijão. Boa noite.